Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Boa tarde, sim, senhor. Boa tarde. Tudo bem, Marcelão? Tudo tranquilo. E aí, Boa tarde, Paulinho. Lucas? Boa tarde, Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, professor Marcelão, mestre. Boa tarde, os nossos queridos alunos aí. Tudo na boa. Bom, vamos dar mais um tempinho aí para a gente poder começar, né? Eu vou sair um pouquinho aqui e já entro de novo. Ô, Marcelão, fica muito bem de azul, viu? muito obrigado, tu é muito gentil. Opa, respondendo ali a pergunta do Davi, eu acho, né? Davi perguntou aí como é que será a dinâmica. Davi, então aí o Paulinho vai intermediar, né? Na verdade, o debate, né? A nossa aula. O professor Marcelão aí vai fazer, né, todo um resquício, né, um aparato histórico, né, do Afeganistão para explicar a atual conjuntura, né, fundamental para nós entendermos a atual conjuntura. E, e a partir daí, né, eu e o professor Fábio também vamos acrescentando, né, alguns conceitos, algumas relações, né, chegaremos, né, desde lá da antiguidade ali do Afeganistão até a geopolítica de hoje, né, então, sim, chacoalhamos qualquer meio de comunicação hoje, cai 20 notícias de Afeganistão, né, tá bem interessante, tem muita coisa bacana para ler ainda, bacana que o pessoal está acompanhando aí. E lembrando também aos colegas, que os colegas já podem ir sugerindo pautas que a gente vai adaptando ao longo da nossa conversa. Isso é extremamente importante. De repente, o cara já tem alguma curiosidade, a gente vai encaixando dentro do nosso processo histórico para tentar compreender essa lógica. Né? Que esse mundo é muito virado, né, gurizada? Professor, para mim, eu não sei vocês, né, que tenham muito mais experiência do que eu, mas, pelo menos no meu ponto de vista, a questão mais importante do Afeganistão é a lesão dos direitos humanos, né? Liberdade, vida e tudo mais. Aí, claro, acaba englobando a morte de mulheres, crianças, enfim. Esse é um dos pontos que nós vamos tocar agora, em seguida que o professor Paulinho fizer a abertura dos trabalhos, com toda certeza. A questão dos direitos humanos se torna uma questão fundamental para analisar toda essa dinâmica. Por isso que eu digo, o mundo está virado, gurizada, porque é esquerda, é direita, é branco, é negro, é gay, é hétero. Quem sabe os caras começassem a pensar diferente. As pessoas. Eu me preocupo com a pessoa e não com a questão social, com o gênero. Quem sabe aí a gente comece a melhorar bastante. É verdade, seu Lucas. Esquerda e direita e o povo tomando no centro. Ah, é isso aí. Ui, diria o poeta.
Luquinhas, tu de preto também fica muito bem. Obrigado, mestre. Só me recuso a colocar vermelho. Isso, seu Thiago, nós vamos também. O nosso especialista em geopolítica, Lucas, vai falar da questão da ONU e o posicionamento. Entrou rápido aqui para mim, eu não enxerguei. Seu Fábio. Onde a tristeza do abuso é para a maioria e o prazer de gozar sobra para 1%. Bah, aquela inversão louca, né, Fábio? Voltei. Estão me ouvindo bem aí? Estava com um probleminha aqui no som. Né? Pode falar alguma coisa aí, Lucas? Ver se eu estou escutando agora. Oi, estamos escutando? Beleza. Show de bola. Tá, agora está tudo certo aqui. Bom, muito bem. Então, vamos começar o nosso trabalho da tarde de sábado, a nossa aula interdisciplinar de História e Geografia, com o professor Marcelão, o professor Fábio e o professor Lucas. Nós vamos falar hoje sobre o Afeganistão. E a palavra significa lugar do afegão, né? Afegão, que é o termo utilizado para designar a etnia Pashtun, que eu acho que depois o Lucas vai falar um pouquinho aí, né? Dessa etnia que compõe aí mais de 40% da população do Afeganistão. O Afeganistão, conhecido como o cemitério de impérios, e hoje a gente vai ver por que ele tem esse apelido. No nosso primeiro bloco, a gente vai fazer um panorama sobre a história do Afeganistão, né? É um panorama, porque se a gente for pegar a história do Afeganistão mesmo, só o primeiro bloco já ia dar o quê? Um semestre, mais ou menos. Então, eu gostaria que o professor Marcelão começasse a falar para a gente aí sobre a história do Afeganistão até a gente chegar nesse momento, década de 70 do século passado. Não só o professor Marcelão, né? O professor Marcelão vai dar o início aos trabalhos, depois o professor Fábio e o professor Lucas vão fazer os seus comentários sobre essa história riquíssima, né, do Afeganistão, e também geograficamente extremamente importante, né, em função da rota comercial de muito tempo, né, a rota da seda que passava por ali, enfim. Professor Marcelão, como é a história riquíssima desse país, o Afeganistão? O que tu tem para contar para a gente aí? Bom, então, oficialmente, com os trabalhos iniciados pelo nosso professor Paulinho, venho agradecer a parceria do professor Lucas, do professor Fábio, e, é claro, agradecer a presença da nossa gurizada neste sábado, discutindo uma situação onde várias demandas já nos foram apresentadas, Paulinho, pela gurizada, e a gente vai encaixando ao longo da nossa conversa. Para começar os trabalhos, eu quero lembrar do Eduardo Galeano, pelo qual eu sou apaixonado. A história é como um profeta, com o olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. A gente olha para o passado para entender o presente e buscar alternativas para o futuro. É claro que eu vou somar esse pensamento do Galeano um raciocínio bem simples. Política é a arte da conveniência.
E isso os parceiros Fábio e Lucas vão me acompanhar ao longo dos próximos minutos. Numa hora a gente faz uma aliança, noutra hora a gente desfaz. E para que todos tenhamos uma tarde tranquila de trabalhos, o meu desejo que Ormus Mazza, Buda e Allah nos abençoem. E sabe por que eu estou dando esses 3 nomes, gurizada? Porque o Afeganistão, lá na história antiga, teve sob domínio persa, religião, zoroastrismo. Posteriormente, com a expansão da Índia, o Império Maurya, nós vamos ter o Afeganistão budista. E no século VII, com a expansão árabe, nós vamos ter o Afeganistão muçulmano. Olha que situação interessante de prova. Mencionar o Afeganistão como uma zona de conflito e lembrar que o componente religioso é marcante na história. E o aluno ter que identificar as religiões que marcaram a história do Afeganistão. E aquele velho, Paulinho, respectivamente. Primeiro, zoroastrismo. Segundo, budismo. Terceiro, islamismo. E aí, como o Paulinho ainda há pouco falou da Rota da Seda, que troço interessante, por volta, Paulinho, do século II, depois de Cristo, eles tiveram um governante cujo nome, o título é Canisca I. E esse cara estabelece o contato da antiga Roma com a Ásia na Rota da Seda. E essa Rota da Seda, ela vai até o início das grandes navegações, quando trocaram o mar Mediterrâneo pelo Atlântico. E aí eu já chamo o Lucas para a nossa conversa e o Fábio. Lucas, uma das coisas que se fala hoje na dinâmica geopolítica não é o interesse chinês em ampliar os seus negócios? Perfeito, mestre. Exatamente isso, né? Principalmente vinculado ali à Europa, né? Um mercado aí, uma interconexão, né? Entre China e Europa aí desde 2008, né? Então isso aí se soma a esse fator, né? O Afeganistão, depois até eu posso compartilhar um mapa, tá nessa zona central, né? Tá numa zona geográfica muito estratégica, gente. Ela faz uma ponte, né? Entre ali a Ásia, no Oriente Médio, entre o lado da China e o lado europeu. Né? Então, bem interessante ali, depois eu tenho um mapa para compartilhar com vocês quando chegarmos, né, mais a contemporaneidade ali, e aí só corrobora com a fala do mestre Marcelão aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí, que é o seguinte, Diga. então, na verdade, a gente pode dizer que as grandes navegações começaram em função de burlar essa Rota da Seda, porque quem dominava essa rota, quem dominava ali essa área, tinha o domínio do comércio, né? Como os caras não estavam conseguindo dominar essa rota, os caras pensaram assim, então, em vez de brigar aqui, eu vou fazer uma rota marítima diferente aqui. É isso, ou isso pode aparecer na nossa prova? Pode. Vamos lembrar uma coisa. No renascimento comercial e urbano do final da Idade Média, os mercadores italianos saíam do Mediterrâneo, entravam no Mar Negro, aquela zona de Bósforo e Dardanelos, e no Mar Negro eles entravam em contato com os comerciantes asiáticos.
E aquelas especiarias, entre as quais a seda, chegava à Europa através dos italianos. Aí, gurizada, é aquilo, né? Eles têm o monopólio. Eu gostaria de lembrar, em função dessa pergunta do Paulinho, que quando os portugueses chegaram nas Índias com o Vasco da Gama, gurizada, o primeiro carregamento de pimenta, os portugueses tiveram um lucro de 6.000%. Imagina, tu investe 1 pila e tu ganha 60 pila de retorno. Era tudo que eu queria nesse final de semana para ir no Zafari. Não estou ganhando nada por esse comercial. Então, os caras podem trabalhar isso. Outra coisa, quando a gente pega o Afeganistão na Idade Média, ele chega para o islamismo. Mas aí a gente tem que pensar uma outra situação. E eu chamo o colega Fábio para trocar uma ideia com a gente. Vocês se recordam que o islamismo, como tantas religiões, passa por processo de fragmentação. E grupos começam a chamar atenção. De repente, tu pega um livro, tu ouve falar nos xiitas, nos sunitas, não é verdade? E aí, de repente, o parceiro Fábio, não sei se já está linkado aí conosco, poderia dar um pitaco aí em xiitas e sunitas para a nossa gurizada? Claro, professor. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim? Beleza. Então, coisa boa estar aqui com vocês. Uma honra gigantesca estar dividindo aqui uma aula com o professor Marcelão, com o professor Lucas, na companhia do Paulinho. Galera, assunto super importante da aula, né? O Afeganistão, vinculando atualidades. E, Marcelão, um pouquinho, belo início teu, hein? Citar o Galeano. É uma coisa que eu sempre trabalho em aula, né, com a gurizada, a ideia de que a história, ela não tem que ser vista como algo de acesso ao passado, né? A história é uma chave para a gente acessar o presente. Né? Então, a gente começar falando do Afeganistão é começar a falar de antiguidade, começar a falar de Idade Média, Idade Moderna, para entender o que está acontecendo em 2021. Então, saúdo aí a tua citação do Galeano, que é muito importante. E isso que tu me perguntou, Marcelão, eu acho fundamental a gente conversar, porque é muito comum a gente construir uma imagem muito prismada a respeito do islamismo, né? Uma vez que é uma religião oriental, uma religião que está distante da gente, a gente passa a enxergar o islamismo como um bloco único. Galera, é importante que vocês entendam que, assim como as religiões cristãs, o islamismo vai também apresentar uma série de ramificações. O professor Marcelão aqui, ele lembra bem a existência de dois grandes grupos, que talvez sejam os dois principais grupos islâmicos, que são os sunitas e os xiitas, né? Essa divisão, galera, entre sunitas e xiitas, vai nos remontar ainda ao período medieval, né? Onde a gente vai ter ali interpretações diferentes de diferentes grupos associados a essa construção e interpretação religiosa. Fábio, desculpa te interromper aí, mas eu queria só celebrar que o professor Miguel está participando com a gente ali. Então, uma boa tarde ao professor Miguel. E aí já chamar ele para poder intervir aí a hora que tu quiser aí, Miguel. Fica à vontade aí. Uma honra grande também, Miguel. Seja bem-vindo. Tá bom. Tá bom, não quero atrapalhar o povo aí. Não, tá excelente, hein? Toca a ficha. Quando der, eu dou uns pitaquinhos aqui. Já incomodei os professores de história lá no Colégio Teresópolis essa semana, mas eu vou dar uns pitacos aí. Valeu, gurizada. Tô na área. Toca a ficha, Fábio. Maravilha. Mas, Miguel, seja bem-vindo. Então, como a gente estava falando, galera, a religião islâmica ela não tem só uma interpretação. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, xiitas e sunitas, a gente está pensando aqui, fundamentalmente, a existência de um livro chamado Sunna, que é um livro de tradição religiosa islâmica,
que é um compilado sobre as ações e a vida do profeta Muhammad, do profeta Maomé. Então, o que acontece? Os xiitas, que vão ter uma interpretação mais restrita do islamismo, eles só vão aceitar como sendo uma lei religiosa aquilo que se apresenta no Alcorão, enquanto os sunitas também verão no exemplo de Muhammad aquilo a ser seguido. Aí a própria expressão sunita, né? Aqueles que seguem a Suna. Essa é uma questão importante. Já o termo xiita, galera, vem numa tradução muito livre, tá? Do árabe, dos partidários de Ali, né, que seria aquele que defendia que só poderiam ser califas aqueles que descendessem diretamente do profeta. Então, claro, a gente vai ter aqui um racha, a constituição desses dois grupos, mas mesmo, gente, dentro dos xiitas e dos sunitas, a gente vai ter outras variações. O próprio Talibã, que vai ser um assunto que nós falaremos aqui, o professor Marcelão, o professor Lucas, os talibãs, eles não representam a totalidade de um pensamento sunita. Os sunitas apresentam grupos. O Talibã, para dar um exemplo para vocês, ele é Deoband, que é uma das 4 principais vertentes sunitas dentro dessa religião. Então, a gente vai ter interpretações diferentes, assim como no cristianismo. A gente vai ter as religiões calvinistas, a gente vai ter o luteranismo, a gente vai ter o catolicismo, também dentro do islamismo, né, professor Marcelo? A gente tem, Marcelão, perdão, a gente vai ter outras compreensões, outras interpretações. E, Fábio, se tu me permite uma colocação também, né, bem interessante, assim, né, para a galera também ficar atenta, né, que é a questão de tu desassociar, né, em virtude aí de algumas mídias ou de alguns canais, né, que acabam retratando o islamismo como fundamentador de um terrorismo, né, e na verdade não é. Nós temos uma questão à parte a ser trabalhada, que é o fundamentalismo religioso, né, que é a interpretação literal, rígida, né, bem então fervorosa da palavra escrita, né? Então desvincular essa questão do terrorismo porque é Islã, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então basicamente partimos do pressuposto que é a conjuntura fundamentalista, rígida, né, literal da palavra, pregando ódio, né, a outras vertentes religiosas, inclusive do próprio Islã, né? Nós vemos fundamentalistas sunitas, iemitas, alauítas cometendo atrocidades, né, cometendo uma série de perseguições com pessoas que, inclusive, são basicamente de uma mesma gênese religiosa, né? Então, isso que eu queria ressaltar também aqui para o pessoal, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, não sei se eu estou me atravessando na cronologia, né? Mas nós tivemos um momento, eu estou mais indo pela minha curiosidade, aí vocês vão me dizer se isso é uma coisa que é relevante ou não é relevante, né? Mas nós tivemos um momento aí que Alexandre o Grande invadiu essa região, né? Até no Afeganistão existiam algumas Alexandrias, é isso? Estou certo? Né? E aí tem um momento, e aí volta essa coisa do cemitério de impérios, e aí tem um momento que o Alexandre o Grande, isso eu já não sei se é coisa da Caras ou se é verdade, que o Alexandre o Grande, ele quer casar com uma moça persa, mas aí os caras dizem para ele assim, bah, Alexandre, a Pérsia já é nossa, entendeu? Agora, o Afeganistão é brabo o negócio aqui, meu. Quem sabe tu casa com uma princesa. Tem aqui essa princesa da Bactria, aqui, ó. Casa com ela, que é para a gente ficar numa boa com os afegãos. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse momento histórico aí, ou não chegou nesse ponto aí? Então, essa parte já foi, inclusive, mencionada na antiguidade. A gente já tinha avançado, mas não há problema nenhum. Olha só, eu me lembro de uma música da Amelinha, Faz o homem gemer sem sentir dor. Era uma música que até ficou tema da história de Lampião e Maria Bonita num seriado da Globo. E nessa música ela fala de grandes amores da antiguidade. E um desses amores, Alexandre o Grande, e a gurizada se ligue numa prova tipo Enem, que pode vir com o título dele, Alexandre o Grande é o Alexandre III, da Macedônia, e ele se casa com a princesa bactriana Roxana.
E o papo do cemitério de impérios é alusão à resistência do povo afegão ao longo da história. Ou seja, quando os persas foram para lá, eles complicaram. Quando os macedônios foram para lá, eles complicaram. Quando os indianos se expandiram, eles vão complicar. Então, daí no sentido da resistência. Se numa prova eles usarem a expressão cemitério de impérios, e daqui a pouco, na sequência da matéria, nós vamos entrar na idade contemporânea, muitos grandes países tiveram dificuldade em estabelecer a dominação sobre a região. Bom, nossa Portanto, ideia esse aqui... lance Desculpa, da Marcelo. Roxana, Paulinho, entra em história antiga. Tá? Esse lance entra na parte de história antiga. São dois pontos que me chamam a atenção se vem Afeganistão em história antiga. É uma situação envolvendo o domínio persa, é a situação do domínio macedônico e do domínio indiano, que é quando eles vão transitar por duas religiões, zoroastrismo e budismo. Na Idade Média, como os guris nos auxiliaram, nós tivemos o lance envolvendo o islamismo. Por isso a sequência de religiões, zoroastrismo, budismo e islamismo. Bom, a gente já está chegando no final do nosso primeiro bloco, né? A ideia é que o segundo bloco seja ali a partir da década de 70, podemos fazer assim. Eu acho que a gente já pode iniciar o nosso segundo bloco ou a gente tem um encerramento para esse primeiro bloco aí? Alguém quer fazer algum comentário? Aí a gente tem que dar uma pequena acelerada, né? Porque como a gente está seguindo ordem cronológica, lembrar para a gurizada, por exemplo, na parte de idade moderna, nós temos Durrani, uma liderança afegã, Hamed Shah Durrani, que no século XVIII ele estabelece o Afeganistão moderno. E olha que interessante, século XVIII na Europa é o século das luzes, aquele esplendor da cultura ocidental, ou seja, a capacidade de renovação das diferentes civilizações na Terra podem acontecer ao mesmo tempo. Durrani representa para o Afeganistão um novo momento. E na idade contemporânea, eu quero chamar a atenção uma coisa para o século XIX, gurizada. É aquela época que vocês ouvem falar no imperialismo, no neocolonialismo. E reforçando a ideia do Paulinho de cemitério de impérios, pode aparecer na prova a expressão o grande jogo. O grande jogo no século XIX é a disputa entre o Império Russo e a Inglaterra. E os ingleses já foram derrotados, assim como os russos, os combatentes do Afeganistão. Então, a expressão o grande jogo poderia vir numa questão solicitando quais impérios que no século XIX tiveram dificuldades em controlar o Afeganistão. Cada alternativa estaria o nome de dois impérios. A resposta seria aquela em que mencionasse o Império Britânico, a Inglaterra e a Rússia. Entrando no século XX, entrando no século XX, eu quero lembrar de uma situação. Já caiu na prova da URGS a expressão kemalismo, por causa de um líder turco, Mustafa Kemal, que promoveu na Turquia uma série de reformas. Pois bem, o que nós vamos ter no Afeganistão? Nós tivemos, por volta de 1926, um líder chamado Amanullah Khan. E o Amanullah se inspira no Kemal. E o que ele vai fazer? Vai permitir as mulheres estudarem. Lá na década de 20 do século XX,
nós tivemos no Afeganistão, naquele contexto do emirado que ele era, reforma, buscando valorizar a figura feminina, inclusive com escolas onde as mulheres podiam estudar com os homens, coisa que, sob o domínio talibã, já complica. Além do mais, no século XX, uma pergunta que não havia me enviado. Professor, antes da invasão soviética, nós temos a chamada Revolução de Saur, em 1978. A Revolução de Saur, ele queria saber quem é esse Saur. Não é uma pessoa. No calendário persa, é o mês de Abu. Então, é nesse movimento, em 1978, que o Afeganistão dá uma guinada e se torna socialista com a chamada República Democrática. Certo, gurizada? Marcelão, deixa eu, primeira coisa, assim, ó, eu quero dizer para os alunos, depois o Lucas vai falar isso, eu quero dizer para os alunos que vocês podem ficar muito à vontade para perguntar, vocês podem abrir o microfone para perguntar, pode mandar pergunta pelo chat, né? O João Paulo já mandou uma pergunta para a gente. Antes de ler a pergunta do João Paulo, o Lucas está inscrito para falar aí, manda lá, Lucas. Não, eu só queria fazer um comentário ali do final do século XIX para o início do século XX, né? As questões das fronteiras delimitadas, né? Porque aquela região do Afeganistão ali, se for levarmos em consideração a questão do Império Czarista, a questão, né, do colonialismo britânico na Índia, ela fica justamente no meio, né, destas duas regiões. Então, de certa forma, ela acabou sendo, né, mais tarde, um estado tampão, né, uma fronteira tampão, para evitar o avanço, né, czarista para, né, o domínio britânico da Índia, que era de relevância, né, muito importante para o Reino Unido, e posteriormente para o próprio avanço soviético, né? Então ela serve como um limite territorial, geograficamente, né, militarmente falando, de fundamental importância para manter um equilíbrio, né, dentro dessa região, né, manter um equilíbrio sobre posse, né, do domínio britânico ali. Então essa questão geográfica, né, também é muito importante para o aspecto militar e territorial. Na verdade, é um momento no qual a União Soviética, a Rússia, na verdade, né, um momento no qual a Rússia fazia fronteira com a Inglaterra, não é verdade? Então, nós tínhamos uma fronteira ali em função da Índia, em função do domínio britânico na Índia, nós tínhamos ali uma fronteira entre os britânicos e os russos. E aí o bicho pegou, né? Deixa eu fazer a pergunta do João aqui. Ó. Eu tenho uma pergunta, mas sem pressa de responder. Vamos lá, João. Partindo de um senso comum, a partir de qual ponto a religião é ruim e apenas é ruim aquilo que o homem decide fazer dela e acaba provocando a população algo negativo? Fábio, manda aí. Responde, João. Essa é uma pergunta fácil de responder, Paulinho. Estou brincando, é uma ótima pergunta do João. Pergunta bastante complexa, né? Galera, assim, o assunto Talibã, inclusive, vai estar bem relacionado a isso. É importante a gente partir de uma lógica quando a gente for conversar sobre religião. Em primeiro lugar, né, todas as crenças, elas são muito válidas, são muito bem-vindas. O aluno que é islâmico, o aluno que é católico, o aluno que é protestante, o aluno que é, sei lá, maradonista, todos esses alunos têm suas crenças respeitadas. Mas quando a gente vai pensar a partir de uma lógica de prova, de vestibular, a gente avança a partir da perspectiva que a gente entende que são os homens que fazem a religião. Tá? Então, o grande ponto da pergunta do João, para mim, que é uma pergunta bastante inteligente, é até qual ponto a religião é ruim ou é ruim aquilo que os homens fazem dela? As religiões, elas são fruto de construções sociais. São fruto das relações humanas. Eu não acredito que a religião tenha algum tipo de problema intrínseco ou ontológico, como a gente chama. Não é o fato da religião que move os conflitos, mas é a religião colocada a partir de interesses diferentes,
motivações. Um exemplo disso, Paulinho, de como a religião não necessariamente vai ser o pivô de algum conflito, é a própria ocupação islâmica da região da Península Ibérica. Os colegas devem lembrar, o Marcelão aqui, na região da Espanha, nós tínhamos templos religiosos que eram mesquitas, o mesmo templo religioso era uma mesquita, era uma igreja de matriz católica, e também era um templo de culto judaico. Então, a gente não tem necessariamente problemas, na minha visão, né? E aí eu vou até espelhar a pergunta aí para o Lucas, para o Marcelão também, que tenho certeza que virão contribuições importantes. Mas a religião em si não é o problema. O problema é a gente usar a religião, efetivamente, dentro de discursos que vão legitimar os conflitos, né? E a aula de hoje passa muito sobre isso. A construção de narrativas que justificam para a população, para a opinião pública, conflitos que levam à morte, que levam à destruição. Então, a religião colocada dentro desse contexto de geopolítica, efetivamente, ela vai acabar servindo como justificativa para esses problemas. Então, deixo essa minha contribuição, mas tenho certeza aí que o Marcelão, o Lucas, talvez queiram também trazer algum ponto, que a pergunta é bastante ampla, né? Marcelão? Obrigado, Fábio. Pois não, Paulinho. Uma coisa que eu gostaria de lembrar envolvendo religião. No século XI, o Papa Urbano II lançou o movimento das Cruzadas. E o que ele dizia no seu discurso? Fazer a guerra santa contra os infiéis. Se nós pegamos um califa medieval, o Uthman, por exemplo, da dinastia Omíada, ele dizia fazer a guerra santa contra os infiéis. Ou seja, para o cristão, o infiel é o muçulmano. Para o muçulmano, o infiel é o cristão. Nós vamos ter cristãos em nome de Deus matando mulheres e crianças muçulmanas. E nós vamos ter muçulmanos em nome de Allah matando inocentes. Da minha parte, eu entendo uma coisa. O problema das religiões é uma coisa chamada ser humano. Lucas, tem algum comentário? Eu acredito que os colegas aí, né, acabaram respondendo muito bem a pergunta, que foi muito boa também, por sinal, né? E lembrando, né, ambas religiões abraônicas, inclusive, né, ambas religiões com uma gênese, né, similar. Então, né, enfim, como a fala do professor mestre Marcelão aí, né, o problema das religiões em si é a interpretação das pessoas, né? O problema das religiões são as próprias pessoas, né, que infelizmente acabam cometendo algumas tragédias, alguns cataclismos aí em nome da palavra de Deus, né? Mas, enfim, né? Eu tenho uma pergunta aqui, minha, né? O Marcelão falou pouco, mas falou tudo, hein? Ao Ayrton. Desculpa aí, Imagina, Paulinho, Ayrton, mas fica à vontade. só para contribuir aí, cara, o Marcelão falou pouco, mas falou tudo, cara. Quem complica as religiões são as pessoas, o ser humano. É isso aí. Valeu, obrigado. Legal. Eu tenho uma perguntinha, eu quero voltar um pouquinho para o Miguel. Quer falar, Miguel? Nisso aí. Claro, óbvio, deve. Aproveitando essa questão das religiões e religião como instrumento, né, político, isso é interessante, assim, não sei se vocês vão trabalhar depois, a questão do xiitismo, do sunismo, né, que tem a ver com o Bin Laden e a invasão no Afeganistão, no sentido de justificativa, né, para buscar o Bin Laden e atacar a Al-Qaeda. O pessoal, eu e o Marcelão, que somos mais da antiga, lembramos muito bem que o termo xiita, nos anos 80, era sinônimo de radical. Então, no Brasil, quando tu defendia uma proposta que buscava a raiz dos problemas, enfim, e principalmente no campo da esquerda, a mídia colocava, esse cara é um xiita, né? Então, os partidos
mais à esquerda, assim, eram chamados de partidos xiitas, né? E uma das coisas que eu pergunto para vocês, o xiita e o sunita o xiita ele é mais, vamos dizer assim, radical islâmico, fundamentalista islâmico, tende a ações terroristas mais do que os sunitas, ou isso foi uma criação em função de um contexto assim? Olha, Miguel, partindo do pressuposto, se nós formos trabalhar as questões aí atuais, Estado Islâmico, né, que foi um grupo muito forte alguns anos atrás, é de vertente sunita. Talibã, vertente sunita. Al-Qaeda, vertente sunita. Então, quer dizer, quem é o extremo, né? Ou quem é o fundamentalista, de fato? Lógico que existe o fundamentalismo no xiismo, né? Lógico que há, mas em termos mais atuais, em termos até mesmo estatisticamente falando. Né? Então... Eu fiz essa colocação para colocar assim, para perguntar, mas então por que nos anos 80 eu abria o jornal, se vocês pesquisarem, vão no Google e busquem ali qualquer revista brasileira, qualquer jornal brasileiro, transformando xiita como sinônimo de radical, fundamentalista. Esses são os islâmicos perigosos e tal, né? Guerra Irã-Iraque, né? Eu não me lembro disso, Miguel, porque eu era muito jovem na época, mas eu confio em ti, eu nem vou pesquisar no Google, né, esse negócio. Porque aí eu só vou jogar isso para vocês, logo vão trabalhar isso, né? É que nós não podemos esquecer que justamente o centro do xiitismo é o Irã. E em 1979 nós temos a Revolução Islâmica Xiita no Irã. E aí o Ocidente todo, obviamente os Estados Unidos, que foi retirado lá do Irã, transformou através da mídia ocidental em xiismo sinônimo de terrorismo. Então o sujeito que era xiita era o terrorista. Os sunitas eram os moderados, né? Só que quando aparece o Bin Laden, e agora está recentemente o Estado Islâmico, enfim, e o próprio Talibã, não casa mais o discurso. Mas não, os xiitas não eram os ruins, não eram os radicais, né? Na verdade, o que está por trás disso é o quê? O interesse dos Estados Unidos e da mídia pautada pelo Estado americano de transformar o Irã, na época, como sinônimo dos islâmicos malvados. Os outros islâmicos são nossos aliados, inclusive os sunitas sauditas, né? Então, só para colaborar no sentido de como a religião ela se torna instrumento de um Estado, né? Os Estados Unidos, ora, nos coloca na cabeça que o malvado é xiita, e dali a pouco o sunita, que era o aliado deles, que virou um malvado. E olha como é curioso, né? A situação, Estados Unidos nessa guerra Irã-Iraque apoiou Saddam Hussein, que 21 anos depois botou o pé na porta e disse que é o inimigo número 1 do mundo, né? Então tem essa questão aí também, né? Marcelão. Os colegas falando, me veio na cabeça o segundo reinado, Miguel e Lucas. Nada mais luzia que um Saquarema, nada mais Saquarema que um Luzia. Como diria a minha bisavó, tudo farinha do mesmo saco. Discurso usando figura divina, discurso usando moralização, mas quando os interesses pesam, acabou o dinheiro, acabou o amor. Bom, deixa eu retomar minha pergunta aqui, então, arriscando até a gente extrapolar um pouquinho esse segundo bloco, mas, na verdade, essa pergunta que eu vou fazer, o Marcelão ele já deu uma resposta para essa pergunta, eu só quero ver se tem se a gente pode explorar um pouquinho mais. Nós tivemos aí no século XVIII 2 guerras anglo-afegãs, e no século XX uma guerra anglo-afegã, e o Marcelão já falou dessa rusga entre Rússia e Inglaterra, mas ainda no final do século XVIII indo para o século XX,
Tem mais alguma coisa que a gente pode explorar ainda sobre essa guerra anglo-afegã? Uma coisa que eu sempre procuro ter na cabeça a visão da prova. Às vezes a gente tem assuntos muito legais, como acontece em biologia, como acontece em geografia, como acontece em história. A gente quer comentar com a gurizada, mas daqui a pouco vai perder o sentido do negócio da prova. Claro. Uma coisa que me vem à atenção, falando em guerra, Paulinho, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Vocês reparem uma coisa, o Afeganistão, nesses dois momentos, tem uma postura de neutralidade. Sabe aquela afirmação de prova que o cara não espera? Os caras mencionarem o Afeganistão como cemitério de impérios, papapá, e daqui a pouco vem. Na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, o Afeganistão ficou neutro. Afirmação verdadeira. Essa é a contribuição que eu gostaria de dar aos parceiros. Bom, o Marcelão ele já tinha dado um gancho e eu na verdade, retrocedi ali, mas ele já tinha dado um gancho para esse momento em que o governo do Afeganistão ele se torna um governo socialista, isso é a década de 70. Eu acho que a gente já podia começar por aí, quais são o que levou, né, o Afeganistão a virar um regime socialista. Fábio, pode começar para a gente? Claro, Paulinho. Então, galera, a gente tem que colocar o contexto, tá, do Afeganistão sempre dentro, né, quando a gente está pensando aqui história contemporânea, situando ele dentro da Guerra Fria. Tá? Então, é muito comum aparecer em concursos vestibulares, inclusive o Enem pode abordar algo nesse sentido, que é a aproximação do conflito afegão com o conflito vietnamita. Inclusive, não é incomum nós lermos comentários de que o Afeganistão é o Vietnã da União Soviética. Galera, para a gente entender, tá, assim, com profundidade o que é o Afeganistão, a gente tem que colocar ele dentro da sua região. O Afeganistão, galera, é um território absolutamente estratégico para o acesso à América Central. Inclusive, é isso que o professor Marcelão estava se referindo quando ele fala do grande jogo. O Lucas também trouxe isso, né? O grande jogo, a disputa do Império Britânico, do Império Russo sobre essa região, é ao acesso da Ásia Central. A Ásia Central, galera, ela é a principal região, né, Lucas, ali em que nós teremos rotas de passagem energética. Por que isso é importante de ser destacado aqui? Desde a Revolução Industrial, a gente vai ter uma importância gigantesca para esses combustíveis de origem fóssil. Então, dominar essas regiões, dominar esses espaços de transporte de mercadorias, de transporte de energia, efetivamente, se torna algo absolutamente importante. Então, a gente vai ter, no contexto de Guerra Fria, galera, uma expansão da União Soviética em estados satélites, ao Cazaquistão, o Uzbequistão, aquela região que forma a Ásia Central, e o processo da Revolução de Saur, que o Marcelão também já havia citado, que é o início de processo da Revolução Socialista no Afeganistão. O que é muito interessante, galera? Embora a população afegã seja aí, em mais de 90% uma população islâmica, o socialismo se propõe a construir governos ateus. Então, nós vamos ter, a partir de 78, a instalação de um governo que promove uma modernização dentro do Afeganistão, incutindo a ideia de educação universal, por exemplo, a permissão de que mulheres passassem a frequentar escolas junto com os homens e assim por diante. Mas tem um ponto que é bastante interessante que a gente não pode deixar escapar, galera, é que o Afeganistão, tá, ele é um território com particularidades muito próprias. E aqui não cabe a gente também construir uma visão ocidental, valorativa ou pejorativa, mas a gente vai encontrar no Afeganistão uma realidade clânica. O Afeganistão, até hoje, ele é muito marcado pela existência de políticas tribais. É claro, quando a gente fala a questão tribal, muitas vezes isso vem carregado com pechas, como se fosse algo atrasado, isso não é necessariamente verdadeiro. Mas essas tribos ou clãs, gente, estão relacionados aqui a laços de parentesco, a laços de sangue, são profundamente tradicionais.
Então, vejam como isso é interessante. Quando nós temos o processo de revolução socialista no Afeganistão, essas medidas modernizadoras que nós teremos, elas vão ser muito bem recebidas, sobretudo nos centros urbanos. Mas as regiões mais ao sul, mais ao norte, mais interioranas, que eram mais controlados por chefes religiosos, grupos étnicos vinculados a essas tradições, inclusive os pashtuns, essa política socialista não vai ser bem recebida. E aí eu quero trazer um elemento para a gente ver como a história ela é complexa, a gente nunca pode simplificar o olhar sobre a história de um povo. Galera, o Afeganistão é marcada por uma série de etnias. A gente não tem um povo. O Afeganistão não é como a gente pensar o Brasil. O Brasil é um país plural, o Brasil é um país extremamente amplo. E da mesma forma o Afeganistão, gente. Nós não temos uma etnia, nós não temos um grupo, um pensamento. Mas olhem como é interessante. A partir do momento que a gente tem a Revolução Socialista, esses diversos grupos étnicos que muitas vezes eram rivais e construíam históricos de rivalidade com conflitos e guerras, eles se juntam. Por que eles se juntam, galera? Porque ali existe a presença de um inimigo em comum, que é o inimigo ateísta, gaysista, abortista, peixista, que é a União Soviética. Olha que coisa incrível. Então, esses caras vão se juntar e vão começar a promover uma resistência à União Soviética. Durante 10 anos, galera, a União Soviética não foi capaz de estabelecer o controle sobre o Afeganistão. Assim como os Estados Unidos, durante mais de 20 anos no Afeganistão, jamais foi capaz de controlar na totalidade essa região. A gente vai falar sobre isso mais adiante, porque, afinal de contas, o Afeganistão é esse cemitério dos impérios, né? Um termo que tantas vezes a gente citou aqui. O que faz uma região, que é uma região com muita riqueza, mas também é uma região muito pobre, ser capaz de manter guerra em pé de igualdade contra impérios como o Império Russo no século XX, contra a União Soviética na segunda metade do mesmo século, contra os Estados Unidos ainda no século XXI. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas o fato, galera, é que a posição da União Soviética, a partir desse momento, durante esses 10 anos, vai gerar aqui uma união entre diversas etnias rivais, porém islâmicas, contra o inimigo em comum. Galera, eu não sei se vocês gostam de futebol, tá? O Lucas, eu sei que é terrivelmente gremista, né, Lucas? Quase isso. Quase isso. A gente tem um colega, que eu não vou dizer o nome aqui, professor do universitário também, galera, por motivos éticos, mas ele é terrivelmente colorado, assim, e ele discutindo futebol parece uma criança, Lucas, é uma coisa impressionante. Ele olha para mim e diz, o Grêmio é bi-rebaixado. Eu digo para ele, o Grêmio é tricampeão da Libertadores. A gente reduz o nosso intelecto a de uma criança de 8 anos de idade, é uma coisa impressionante. E só teve uma vez que a gente concordou discutindo futebol, que foi quando apareceu na sala o professor Henrique, também de história. O Henrique chegou na sala, galera, e eu e esse colega que estava brigando, o Henrique chegou e disse, o Grêmio e o Inter são duas porcarias. E aí nós nos unimos. Por quê? Porque o Henrique era um inimigo em comum, o Henrique corintiano. E aí todas as forças contra o Corinthians. Mas a ideia da política, a gente passa muito por isso também dentro do Afeganistão. Essa pluralidade, mas também há alguns pontos de unidade cultural, de unidade religiosa, que vão se unir contra essa presença, que pode ser lida como uma presença modernizadora, mas pode ser lida como uma presença ateísta, que é a União Soviética. Marcelão, ninguém está falando disso, a imprensa não está falando disso, e está me causando muita estranheza. Por que ninguém está falando que o Rambo expulsou os comunistas do Afeganistão? Como é que é essa história aí? Meu Deus, eu estava esperando essa pergunta. Esse do Rambo me persegue, gurizada. Cara, no final do filme Rambo, é feita uma homenagem ao povo afegão. E como estava falando agora o parceiro Fábio, nós temos lances tribais que marcam séculos e séculos de história. Voltamos ao que eu falei na minha introdução. Política é a arte da acomodação. Nós já tivemos, no Afeganistão, inimigos mortais formando aliança para enfrentar os talibãs. Superando, a gente vai ter, nesse contexto, aquela imagem do cinema,
Bom, eu digo uma coisa para vocês. Só faltou uma coisa no filme Rambo. Apareceu Osama abraçado com o Rambo, caminhando pelo deserto. Porque nesse lance da guerra envolvendo, de um lado, Estados Unidos, o Serviço Secreto do Paquistão, a Arábia Saudita e os guerreiros sagrados, os mujahadins, nós vamos ter nos mujahadins uma parte das tribos. Não era uma unanimidade. E o filme passou uma ideia de que todas as tribos estavam contra a presença militar soviética. Aí é aquilo, né? São aqueles deslizes históricos de Hollywood que a gente tem que conviver. Mas, na época, vocês se lembram que Sylvester Stallone ganhou do governo norte-americano uma comenda por simbolizar com o Rambo o ideal nacionalista norte-americano. Aí entra outra coisa. O nacionalismo afegão resiste a domínio estrangeiro ao longo de séculos. Mas o Rambo vem a encarnar essa ideia na medida em que nós temos as tropas norte-americanas. O Rambo, gurizada, é aquela desculpa do cinema norte-americano para o fiasco no Vietnã. Futuramente, gurizada, vocês vão estar com os netos de vocês e quando houver alguma intervenção militar em algum lugar, se fará uma pergunta. Será um novo Vietnã? O Vietnã é uma cicatriz na alma dos Estados Unidos. Reparem uma coisa, gurizada. E o Lucas e o Fábio me auxiliem. 2020, governo Biden, estamos saindo do Afeganistão, cumprimos nosso papel. Eu comecei a piscar os olhos assim, mas é o Biden ou é o Nixon? Porque na década de 70 o Nixon veio com o mesmo papinho. Cumprimos nosso papel histórico, estamos saindo. Ou seja, quando se está perto do fiasco, vamos embora. A história se repete, cara. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, tem uma pergunta minha, mas tem uma pergunta da Isabela, que é o seguinte. Qual seria a maior riqueza do Afeganistão? Imagina que ela está falando em termos ali de... termos econômicos? Minérios, enfim. Minérios, inclusive é pauta, né, central hoje na geopolítica do Afeganistão, isso, né, não sei, depois nós trabalharemos mais profundamente isso, né, mas o Afeganistão tem grandes reservas de lítio, de cobre, né, minérios essenciais na nossa revolução tecnológica e nas revoluções energéticas, né, então o último levantamento dos Estados Unidos foram 2010, aproximadamente $1 trilhão em minérios. 2017, erramos, $3 trilhões. E aí, a questão que nós já trabalhamos aqui, né, falando do setor estratégico, né, geográfico, sendo o centro dessa rota comercial, e tendo do ladinho a China, uma grande consumidora de commodity, tendo do ladinho a Europa, um mercado altamente, né, tecnológico, né, uma indústria de ponta, que tenha também essa demanda desses recursos aí mineralógicos. Fora, lógico, também a parceria eventual, né, com os Estados Unidos, de repente, para a importação desses recursos. Em um momento, queridos, de crise econômica, né, em um momento pós, ou ainda estamos em pandemia, né, mas a economia recém aquecendo novamente, né, nesse período pós-pandêmico aí,
Então, de certa forma, também levanta o questionamento de que até que ponto essa retirada dos Estados Unidos, né, tem elencado a questão do fiasco norte-americano e também tem elencado que algumas horinhas depois do governo Talibã ter, né, enfim, dominado ali o território de Cabul, a China já queria reconhecer o governo. Então, por que essa pressa em reconhecer o governo do Talibã? Né? Qual é o teu interesse naquela, né? Eu já diria Brizola, né? Os interesses, né? Então, qual é o teu interesse naquela zona ali? Né? A Rússia projetando o reconhecimento, então isso aí tudo, acho que para o bloco 3, né, Paulinho? Vamos deixar o bloco 3 aí, para senão vamos ter muito o que Mas falar. aqui, ó, o João perguntou o seguinte, petróleo também tem lá? Tem combustível fóssil, tem algumas pequenas reservas de Gás carvão e natural, petróleo. né? Mas, isso. Combustíveis fósseis como um todo, né? Mas a grande, né, o grande marco mesmo são os minérios. Tá, eu tenho uma pergunta para ti aqui, Lucas, e depois eu vou passar para todos vocês uma pergunta do Ayrton aqui. A minha pergunta para ti é o seguinte: nós temos lá uma guerra civil, né, de 92 a 96, a aliança do norte contra os extremistas, né, o Talibã. Na verdade, nesse momento, aí me corrijam se eu estiver errado, né, mas nesse momento nós temos aí o Paquistão, organizando estudantes, né? Ele entra lá nas madraças e identifica aqueles estudantes que são mais radicais, né? Aqueles estudantes que são mais ferrenhos na interpretação do Alcorão. E o termo utilizado para um estudante de uma madraça é talibã. Será que pode aparecer alguma coisa nesse sentido, dessa intervenção do Paquistão? Principalmente, Paulinho, relacionado a uma região estratégica naquela região que faz fronteira com China, que é a questão da Caxemira. Né? Então, hoje, o governo indiano está muito preocupado, em virtude, lógico, de um resquício histórico, né, de conflitos étnicos, militares, mas também nessa questão envolvendo essa fronteira, né? Porque a partir do momento que o Império Britânico se retira e não deixa aquelas fronteiras bem estabelecidas, aquela região que é nascente de dois grandes rios, né? Rio Ganges e o Rio Hindu, ela acaba sendo de fundamental importância. Né? Então, a partir do momento em que o Talibã tem um vínculo muito forte com o Paquistão, a China já fica com aquele pé atrás, né? Olha, eu vou te reconhecer como governo, mas sempre monitorando, porque o Paquistão tem armas nucleares, né? Então, se porventura, né, isso aí teremos que aguardar os próximos capítulos da novela, né? Mas de repente, se porventura, né, o Talibã começa a ganhar cada vez mais força, lembrando, né, que o Paquistão tem grande parcela, né, de pashtos também, né, a etnia grande vinculada no Afeganistão. Então, o medo da China em ter, né, uma possibilidade, e da Índia também, né, em ter uma possibilidade mais forte de vínculo entre o Paquistão e o Afeganistão e a soberania, né, dentro desse território militar, né? Então, de repente, tomar uma região da Caxemira ali, né, de repente fazer ameaças com base nas suas armas nucleares, que ali também tem, né? Então, tem essa questão aí, sim. Marcelão, Fábio, Miguel, querem fazer algum comentário sobre isso? Eu queria lembrar uma coisa, gurizada, um comentário do presidente norte-americano Ronald Reagan, bem em cima disso que o Lucas acabou de falar. Reagan, nacionalista, muito preconceituoso, faz um comentário durante uma reunião onde se falava da questão de Caxemira, Índia e Paquistão, e ele diz assim: senhores, o que é pior que a bomba atômica? Os caras se olhando. Ninguém animado a falar. E fala: pobre com bomba atômica. Fazendo ironia a questão do subdesenvolvimento histórico de Índia e Paquistão. Ou seja, o terror nuclear que a gente ouve falar lá no início da Guerra Fria, depois atenuou, depois voltou, pode, como disse o Lucas, ser a bola da vez
das futuras relações internacionais nesse jogo de xadrez, onde a China está buscando estabelecer o espaço com olhos econômicos. Alguns ironizam, a República Popular da China comunista é mais rica que muitos bons capitalistas. Volto a dizer, política é a arte da acomodação. Deixa eu fazer aqui. Oi, manda, Lucas, vai. Não, desculpa interromper, Paulinho, mas também tem outro fator da China, né, com esse medo, né, em virtude do afegão, né, que é o resquício também histórico envolvendo o massacre dos uiagures, né, ali na região e na província de Xinjiang. Então, a China já demonstrou, né, um pouco esta aversão ao muçulmano, né, as etnias ali. Então, fica esse jogo de xadrez muito delicado mesmo, como o mestre Marcelão trouxe, né? Então, os olhos econômicos da China para esses grandes minérios, inclusive a China, só um detalhe, tá? Já tem concessão de 30 anos em algumas áreas, né? Várias estatais chinesas já conseguiram uma concessão muito rapidamente, né? Algo absurdo, algo fenomenal. E aí tem essa questão, né? Será que o Talibã vai enriquecer as custas da China para depois voltar armas para a China? Lembra do massacre contra os nossos conterrâneos ali, né? Então é uma questão muito delicada, né? Uma questão bem que temos que aguardar, né? Teremos que aguardar e não tem como fazer uma previsão exata ainda, né? Fábio, olha só, o Ayrton está perguntando o seguinte, em todas as vitórias que o Afeganistão teve sobre outros países, foi com a união tribal ou teve auxílio de outros países contrários à invasão? Essa mistureba geopolítica aí rolou? Sim. Claro, aí a gente tem que promover algum tipo de recorte histórico, né? Quando a gente vai falar de conflito no Afeganistão, a gente pode ficar mais ou menos umas 24 horas falando sobre eles. Inclusive, a própria guerra civil afegã, que permanece, continua, estamos vivendo, já está sendo comparada por alguns historiadores como talvez uma nova guerra dos 100 anos, tamanha duração. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a guerra do Afeganistão, ela já agora com a retirada das tropas, o conflito mais longo da história dos Estados Unidos da América. Então, assim, a pergunta ela é ampla, a gente pode fazer alguns recortes. Mas, sim, nós vamos ter participações importantes de impérios dentro desses conflitos, justamente por isso que a gente vem construindo, pela posição estratégica do Afeganistão dentro da geopolítica. A própria guerra do Afeganistão, a gente vai ter uma guerra que é um conflito civil, nós temos grupos comunistas dentro do Afeganistão que lutam contra esses chefes tribais, e aí nós teremos o apoio da União Soviética num primeiro momento, apenas de forma mais logística, com envio de armamentos, mas posteriormente a União Soviética, com medo de perder influência naquela região que é as barbas do seu território, ela vai enviar soldados, vai participar de forma direta. E nesse mesmo conflito, a gente também tem a participação dos Estados Unidos, né? O Marcelão trouxe ali a questão do Rambo brilhantemente, né, Marcelão? No final desse conflito, por que a União Soviética abre mão desse território depois dos 10 anos? Essa guerra acaba se tornando muito custosa. E aí, no momento final do conflito, eles estavam já encurralando os mujahidins na região norte do Afeganistão, que é uma região mais montanhosa, e a União Soviética vai lançar mão do seu aparato bélico aéreo, né, bombardeando, e aquilo estava dando muito sucesso. E aí os Estados Unidos, Paulinho, eles vão promover o patrocínio do envio de armas teleguiadas, armas térmicas, que inclusive é o armamento que aparece, né, Marcelão, no Rambo. São armas que captam o centro de energia dos helicópteros e dos aviões e vão perseguir. Esses aviões eram caríssimos, né? E se aponta que a cada dia de conflito, pelo menos um avião ou um helicóptero era derrubado por esses armamentos. Então, a gente vai ter uma União Soviética já em crise econômica no contexto final de Guerra Fria, que vai acabar abrindo mão. Então, só dentro desse conflito, a gente vai ter a participação de União Soviética e dos Estados Unidos promovendo o armamento também desses clãs rivais. Eles vão se utilizar dessas rivalidades internas para afirmar os seus próprios interesses nessa região. Não sei se fica claro a exposição, mas eu acho que a ideia geral é essa.
Não, é isso. Ô, Marcelão, eu quero... Ah, tá, por favor. Eu ia te fazer uma pergunta, mas pode... Não, mas para aproveitar o gancho do Fábio, Lucas, Miguel, Paulinho, Pisado, a União Soviética estava na M. Vamos lembrar do Gorbachev. Com as reformas do Gorbachev, e ele buscando melhorar a relação com os Estados Unidos, nós temos aquele papo da perestroika, que representa a abertura econômica, e nós temos o lance da glasnost, que é a transparência, a abertura política. Se o Gorbachev está pedindo apoio, ele tinha que dar uma demonstração fruto da glasnost, nós vamos ter a retirada soviética do Afeganistão. Ou seja, eu estou propondo reformas. Então, eu tenho que dar o exemplo. E como era uma situação delicada, não esqueçam que nos Jogos Olímpicos de Moscou, os americanos boicotaram por causa da invasão do Afeganistão. Certo, Paulinho? Qual era a dúvida? Não, pois é. Então, Marcelão, tu já foi no caminho, porque a minha pergunta era a seguinte: a gente pode dizer que essa guerra, União Soviética, Afeganistão, foi a gota d'água para a queda do regime soviético? Tu acha que vai cair alguma coisa desse tipo na prova? Uma coisa que o Fábio já... Olha só. Sim. Eu não escorto. Oi, Marcelão. Está saindo o meu áudio, tá bom? Deu uma cortadinha, mas agora tá de boas. Olha só. Se a gente estabelecer fases para essa guerra civil, 79 até 89, nós temos o quê? Nós temos a União Soviética enfrentando Estados Unidos, Arábia Saudita, os guerrilheiros sagrados. Aí, com a saída da União Soviética, a turma abre fora e o que fica? De um lado, os comunistas afegãos, e de outro lado, nós vamos ter os guerreiros mujahadins. E, a partir de 92, os mujahadins começam a brigar entre si, aquela questão tribal que o Fábio e o Lucas tinham apontado. Primeiro, eles têm apoio de fora. Depois, eles estão sozinhos. Aí, eles se dividem. Olha só a época de divisão, entre 92 e 96. E nessa época, diante da divisão das tribos afegãs, que começa a ganhar espaço, o grupo Talibã. Ou seja, olha a lógica do poder. Dividir para dominar. Tu divide o grupo, tu domina. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco. E aí eu vou começar o próximo bloco também com uma pergunta da Amanda, mas a pergunta da Amanda acho que está relacionada muito mais ao nosso terceiro bloco. E eu quero encerrar esse nosso segundo bloco com a pergunta do Ayrton aqui, que ele deu uma atualizada na pergunta que ele tinha feito antes, que é a seguinte, a minha pergunta se referia àquela pergunta que ele fez sobre se era só as tribos, né, que o Fábio respondeu ali, ou se tinha fator externo, mas a pergunta dele se referia simplesmente ao seguinte: a guerra da Inglaterra e a Rússia, né? Sim, Paulinho, eu vi agora ali a pergunta do Ayrton. Sim, Ayrton, vai ter também a influência desses impérios, né? Na verdade, eles vão utilizar, Ayrton, esses diversos grupos étnicos rivais, vão mobilizar essas rivalidades, apoiando ora alguns grupos, ora outros. Mas na guerra afegão-inglesa, tanto na primeira quanto na segunda, nós também temos a presença, claro, né, da Inglaterra no processo de invasão, mas com a Rússia apoiando grupos resistentes
a invasão inglesa. Eu acho que agora a gente responde mais pontualmente à pergunta do Ayrton. Bom, eu quero começar o terceiro bloco, a gente vai fazer uma coisa muito mais contemporânea, né, no terceiro bloco, com a pergunta da Amanda. Quem está ganhando com essa nova situação do Afeganistão? Ela está dizendo aqui, está parecendo muito fácil esse domínio do Talibã. E eu também quero já deixar engatilhado uma outra questão para a gente refletir, que é o seguinte, o jornalista Lucas de Abreu Maia escreveu agora essa semana na revista Piauí o seguinte, ele diz que muito provavelmente para o futuro, 15 de agosto será lembrado como o dia em que o Império Estadunidense ruiu, ou seja, mais um enterrado nesse cemitério de impérios. Começamos então com a pergunta da Amanda, né? Quem é que está ganhando? E depois eu quero que vocês me digam se realmente isso vai acontecer no futuro, né? Nós vamos estudar a derrocada do Império Estadunidense a partir de 15 de agosto ou não. Podemos começar até com o Marcelão, né? Não, eu gostaria até de fazer uma coisa. Acho que todos vão concordar. O assunto é economia. Miguel, vamos chamar o parceiro Miguel. Pinto calado. E aí, Miguel? Dá o teu quem é que está ganhando? Agora, velho. Você sabe que esse assunto nós aqui, professores de história, sabemos a complexidade que é, né? Não só histórica, mas política, econômica, né? A questão da economia a gente não abordou, a questão da papoula, enfim, né? Mas, do ponto de vista geopolítico, quando se dá a retirada dos Estados Unidos, e aí tem um pouco ali da pergunta, eu não lembro o nome da aluna, que ela disse, foi muito fácil, né? Num primeiro momento, a retirada parecia que era uma jogada dos norte-americanos, empurrando justamente, vamos chamar assim, a questão do Afeganistão para cima dos chineses, né? Até pela questão dos conflitos étnicos na própria China, né? Então, parecia ser uma vitória estratégica norte-americana nesse tabuleiro de xadrez, tipo assim, a gente sai numa boa, negocia com os talibãs a saída e cria um problema para a China que vai ter que se preocupar com eles. Então, parecia isso no primeiro momento, vários analistas levantaram essa tese, mas logo em seguida se viu justamente que nesse tabuleiro de xadrez a mexida das peças chinesas, né? E aí tem um assunto que cabe uma outra aula interdisciplinar nossa, que é a questão da China, que eu acho que levanta um pouco o que vocês colocaram ali da questão tribal e da modernização, vamos chamar assim, né? O arcaico e o moderno no Afeganistão, é que a China traz algo novo na história. Não existe comparativo, né? Porque o que a China faz? A China leva a modernização, mas ela não se preocupa em censurar ou querer mexer nas questões étnicas, morais. Então, a China está na África, seja governo mais à esquerda, mais à direita, governo mais religioso, menos religioso, eles estão entrando lá e levando todo o desenvolvimento econômico, que obviamente interessa a eles, chineses, mas que também interessam as regiões, né? E aí entra a questão da Rota da Seda, que é fundamental. Acho que isso trará capítulos muito interessantes nos próximos 10, 20 anos, porque o que a China faz? A China não chega, diferente dos Estados Unidos, e até, de certa forma, um pouco da União Soviética, mas fundamentalmente dos Estados Unidos, ela não põe os seus capitais lá, os seus empreendimentos, e diz assim, agora o governo tem que se comportar assim. Não, ela negocia o empreendimento. Tá? Então, ela não fica se metendo, daí que muito diferente dos Estados Unidos. Só que o desenvolvimento econômico que a China propicia, obviamente que é atrelado aos seus interesses chineses, ela inevitavelmente vai trazer consequências sociais, econômicas e, obviamente, ideológicas e políticas. Porque o Afeganistão, o Irã já está nessa, né? O acordo Irã-China já vai passar por isso.
O trem-bala, quando chegar no Afeganistão, ele vai trazer modernização. Eu não vou poder estar com um regime tribal com alta tecnologia, com carro elétrico, com indústria. Isso já aconteceu, de certa forma, na Europa, né? Todos esses conflitos tribais, que hoje a gente chama de tribais, vamos chamar de étnicos, a Europa viveu. Só que a Revolução Industrial foi sucumbindo, né? A modernização vai tornando-se todos mais ou menos iguais, né? O capitalismo fez isso, né? Então, a China, eu acho que vai trazer para aquela região o desenvolvimento econômico, mas teremos consequências políticas e ideológicas aí. Acho, nesse momento, que é muito temeroso afirmar isso, né? Mas, pelo que eu tenho lido, essa mexida no tabuleiro é uma vitória chinesa. Ou seja, eles vão se relacionar com essa região não como uma herança negativa, ao contrário, abriu a fronteira para os investimentos, para ligar com o Irã, para ligar com o Afeganistão e para ligar com a própria Europa, né? Ou seja, os chineses, eles estão na África, governos africanos mais liberais, menos liberais, eles estão lá. Então, eles estão no Brasil. A gente está vivendo isso com a China, pessoal. A China é que financia o agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro tem setores altamente anti-chineses, reacionários, anticomunistas, enfim, que vocês sabem. Mas a China não está preocupada com isso, né? Ela está preocupada em comprar a nossa soja e estabelecer o seu desenvolvimento. A China tem um projeto para a China, chinês. Se você ajudar o projeto deles, pode ser de que cor for, estamos juntos, né? O Deng Xiaoping dizia, não importa a cor do gato, né? Importa que ele caça o rato. Então, essa é a política externa chinesa, que é diferente do que era a União Soviética. Por isso, essa nova, entre aspas, Guerra Fria, não tem os mesmos, não se usa as mesmas peças, né? A China ela quebra o paradigma nesse sentido, né? Por isso que as pessoas ficam, a China é capitalista, é comunista, o que é, né? A China está confundindo a cabeça do Ocidente. O Ocidente não sabe se portar, não sabe o que fazer com a China, né? Então, Miguel, não, a estratégia, pegando esse gancho aí, a estratégia da China é interessante porque ela precisa de soja. Ela vem para o Brasil e compra terra e planta soja? Não. Ela vem para o Brasil e ela monta uma indústria química na produção de insumos para que o agricultor use ali, aí ela monta lá uma empresa que vende enxada para o agricultor, e isso está acontecendo também no Afeganistão, ou naquela região toda ali. Essa estratégia da China, que é a estratégia de ir comendo pelas beiradas. Sem dúvida. Esse é o projeto da nova rota da seda. E, inclusive, aí eu não quero desviar para uma aula sobre a China, mas o que acontece ali no Tibete, nas regiões onde a etnia Han é minoritária na China, é que justamente o Estado chinês também está levando a modernização para essas regiões. E quando a modernização chega ali, esse sentimento mais tribal, ele começa a entrar em conflito, certo? E claro que aí complexifica, porque há interesse, como a aluna colocou, sempre tem um Estado, os Estados Unidos, por exemplo, e desculpe aqui, Lucas, né? Você sabe qual é a minha posição. Se vocês pegarem os jornais ocidentais, parece que os chineses são assim, estão praticando um massacre contra os muçulmanos chineses, né? Os muçulmanos que vivem na China. Não é bem assim a história, né? Isso é o que a imprensa ocidental nos vende, né? Como se estivessem em campos de concentração e eles estão forçando lá, sei lá, o quê? Um comunismo. Não, na verdade, uma propaganda, é o interesse dos Estados Unidos e do Ocidente
naquilo que hoje está sendo chamado de guerra híbrida, de tentar incomodar a China, certo? A mesma questão do Tibete, enfim, é esse que aparece no Afeganistão também, né? Que o Fábio comentou bem ali essa questão de você pegar aquelas tribos, quando chega a modernização, eles se unem contra aquele inimigo externo. Os Estados Unidos, e aí o Marcelão colocou bem, ele vai apoiar o que há de mais reacionário, mas porque era contra a União Soviética. Hoje, o Ocidente vai lá defender o muçulmano da China como se ele fosse perseguido, massacrado, mas o mesmo muçulmano, o mesmo muçulmano que está ali no Oriente Médio, eles mesmos massacram, prendem, enfim, né? Então é esse jogo aí. Mas eu não queria me estender muito. Acho que o Afeganistão vai ser fundamental nesse projeto da China. E, nesse sentido, assino embaixo, acho que é uma derrota americana, não sei se vai ser o marco do fim do Império Americano, né? Mas que foi uma derrota. E aí o Marcelão, que gosta muito do cinema, aí, essas cenas do Afeganistão, na embaixada, eu vou até confessar para vocês, guris, assim, ó, eu não consegui assistir aquelas cenas com os nenezinhos ali, com as criancinhas. É muito forte. Forte aquilo. E por outro lado, lembra muito aquela cena do Vietnã, né? Aquela final ali de Saigon. Então, eu não tenho dúvida. Parecia que ia ser uma jogada americana, mas foi uma grande derrota. Grande derrota. O Fábio queria fazer um comentário, Fábio? Não só complementar, se o Miguel me permitir, claro, né? Em relação a isso, os Estados Unidos apoiam o que há de mais reacionário no Afeganistão, também é importante lembrar o seguinte, né, gente? Quando a guerra civil, embora ela não se encerre, os talibãs, eles já controlam a 90% do território, à exceção da região norte, que fica controlada mais pelos Tahris, embora apenas 3 estados reconheçam o Estado afegão talibã, a Europa e os Estados Unidos fazem vista grossa à existência daquele controle religioso na região. Por que eles fazem vista grossa? Porque o Talibã ele é enxergado como uma ferramenta capaz de gerar estabilidade naquela região que era tão importante para eles, né? Quer dizer, o Afeganistão, que seria uma porta importante de acesso às rotas energéticas, o que diminuiria a própria dependência que a Rússia exerce sobre a Europa no acesso ao gás natural e ao petróleo, então isso acaba sendo feito vista grossa. Existem muitas imagens, se os alunos quiserem procurar na internet, dos representantes do governo talibã em Washington, na Casa Branca. Eles estão lá negociando esse tipo de exploração dessa rota. A partir do momento em que o Talibã não aceita essas negociações, em que o acordo não é firmado, aí a gente tem uma situação que muda de figura. 2001, onde a gente tem lá os atentados sobre as Torres Gêmeas, acaba se tornando muito mais uma justificativa para uma invasão com interesses econômicos do que, efetivamente, uma preocupação com o que seria o governo talibã nessa região do Oriente Médio. Então, a gente vai ter... E também é importante a gente ressaltar aqui, né, que o Osama Bin Laden, tantas vezes citados, ele não era um talibã. O Osama Bin Laden é da Al-Qaeda, que estava no Afeganistão, e que vai ser lá encontrado. Então, a guerra ao terror, ela acaba sendo um escape para os Estados Unidos para atacar um inimigo que eles apoiavam antes, que eles faziam vista grossa. Quando o interesse econômico não é atendido, a gente vai para a parte bélica. E só para dar um meu pitaco ali na questão da atualidade, da pergunta da Amanda, que é uma pergunta muito boa, eu não diria que é tão fácil. Assim, parece que é muito fácil as tomadas do Talibã. Eles estão há 20 anos fazendo aquela guerra. No passado tem uma declaração que eu achei assim, muito interessante de um dos lideranças dos talibãs, em que eles dizem o seguinte: o Império Americano vai cansar. Eles estão aqui há 20 anos, eles não têm como ficar muito mais tempo. Nós estamos em casa. Quer dizer, não, o território afegão, pelas suas características de geografia, ele impossibilita a utilização de alguns tipos de armas bélicas mais sofisticadas. Nós temos transportes que não podem passar nas regiões enquanto os talibãs conhecem aquele território. Eles andam lá com seus camelinhos, né, os seus cavalinhos, eles vão a pé, eles dominam as rotas. Eles estavam esperando
E foi muito chocante para mim que os especialistas de política internacional, do G1 e tal, nossa, que grande surpresa rápida a retomada do Talibã. Gente, o Talibã nunca abandonou o Afeganistão. Eles estavam lá espalhados. A partir do momento em que nós tivemos uma diminuição da força, da presença estrangeira no Afeganistão, esses caras brotaram do chão. Por quê? Porque eles já estavam se estruturando para isso. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde, a guerra do Afeganistão ela era muito custosa, ela era muito impopular dentro dos Estados Unidos. A opinião pública internacional, e aí entra a questão da ONU, que a Manuela também coloca, mas, sobretudo, a opinião pública local, a opinião dos Estados Unidos, eles já não aguentam mais esse conflito. E também, só para fechar daí, Paulinho, eu sei que eu me estendo demais às vezes, mas a gente está falando muito do Biden, que é o responsável pela retirada das tropas. Gurizada, não esqueçam de uma coisa, quem vai fazer o acordo com o Afeganistão, com a promessa de retirada, não é o Biden. O Biden está cumprindo um acordo geopolítico firmado pelo seu antecessor, Donald Trump. Trump que vai fazer o acordo de paz com os talibãs, inclusive prometia a retirada no Natal de 2020 das tropas dos Estados Unidos. E em abril de 2021, o Trump criticava o Biden pela demora para fazer essa retirada. Então, não é o Biden recém chegou e já está fazendo M. Não é exatamente por aí. Isso é uma questão um pouco mais complexa. E o Biden, quando era vice do... Gente, me fugiu o nome do presidente agora. Obama. Desculpa, não ouvi, Marcelão. Isso. Obama. Isso. O Obama, ele era a favor, ele brigava em função disso, de que as tropas deveriam ser retiradas. Então, ele só está fazendo o que ele já acha há mais de 10 anos, né? Mas aí o Trump, no primeiro ano de mandato dele, já abriu negociações com o Talibã. Sim. Logo no primeiro ano, ele já abriu as negociações. Tem uma pergunta aqui que é do Advaldo. Qual seria a posição mais cômoda para o Brasil assumir nessa situação? Marcelão. A nossa diplomacia, ela vive já há alguns anos a dificuldade no contexto internacional. Se a gente olhar pelo lado business, negócios, por exemplo, o Lucas me corrija, eles nos compram muito milho, muito café e muito frango. Não é isso aí, Lucas? Acho que o Lucas caiu. Então, reparem, a postura do governo nisso é aquela velha história, né? Tu tem uma postura de esquerda, mas tu pode fazer comércio com a esquerda. Tu tem uma postura de direita e vice-versa. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram grandes parceiros no comércio de madeira. E aí, viviam-se sim. Negócios são negócios. Só que aí vem outro lance, a postura do governo. Nós vivemos um momento de instabilidade política. E num momento de instabilidade, tudo fica no terreno da previsão. O ideal seria o quê? Vamos manter contatos comerciais. Mas aí vem tudo também uma questão social, questão de desrespeito à figura da mulher, questão de anulação. Quer dizer, como os colegas falaram, são situações complexas. E muito do que se discutiu agora, de repente, sábado de noite, muda totalmente em função do quê? Do jogo político. A relação se torna tapas e beijos. Essa é a política internacional. A Isabelle está perguntando o seguinte: a ONU não deveria estar mediando tudo isso? Quer dizer, esse deveria ser papel dela desde o primeiro momento em que a guerra do Afeganistão começou, né? Fábio, quer comentar alguma coisa? Porque nós temos assim, a invasão dos Estados Unidos, lá depois do 11 de setembro,
a invasão dos Estados Unidos lá no Afeganistão para tirar o Talibã lá em 2001, né, se eu não me engano isso a ONU deixou. A ONU disse, não, vai lá, manda ficha. Mas respondendo a Isabelle, aí, a ONU não deveria estar participando mais desse processo? Acho que a pergunta é ótima, né, Paulinha? A questão é qual que é o poder que a ONU tem assim frente a esse conflito. Tá? Assim, todas as vezes que eu penso na ONU em 2021, eu não consigo não me remeter à organização da Liga das Nações Unidas, né, Marcelo, lá no final da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, será que a ONU teria alguma influência para se colocar contrário a uma política dos Estados Unidos da América? Eu concordo com a Isa, né? Sem dúvida, a ONU deveria estar participante, deveria estar mediando, deveria estar colocada, mas é a mesma ONU que, por exemplo, em relação ao decreto promovido contra Cuba, historicamente, todas as votações são contrárias a esse bloqueio promovido pelos Estados Unidos. São sempre apenas 2 votos a favor, Estados Unidos e Israel. Quer dizer, e ainda assim o decreto permanece. Então, qual que é o poder e a influência real da ONU? Eu acho que esse é um ponto importante. Tanto que a ONU também condenou outras ações bélicas dos Estados Unidos, e isso teve como consequência rigorosamente nada. Quer dizer, eu não vejo onde a ONU consegue exercer um poder de influência na política externa dos Estados Unidos. Bom, nós vamos para o final do nosso terceiro bloco. Infelizmente, o final do programa, tantas questões que a gente não pôde comentar aqui, mas eu acho que a gente já deu para os nossos alunos, pelo menos para mim, que vocês me deram, já ficou muito mais organizado na minha cabeça esse conflito atual que quando tu liga a TV, daqui a pouquinho, olha aqui, os Estados Unidos saíram do Afeganistão, o Talibã tomou conta de novo, e aí tu fica pensando, gente, o que está acontecendo? Mas pelo menos, as minhas ideias estão mais organizadas com o brilhantismo de vocês aí em tratar esse assunto. Eu quero deixar esse último bloco, esse final de último bloco, para o comentário final de vocês sobre o que vocês acham que pode acontecer e alguma instrução para os nossos alunos. Eu gostaria de começar com o professor Marcelão. Bom, em primeiro lugar, agradecer a parceria do Miguel, do Lucas, do Fábio, o gerenciamento do nosso encontro pelo Paulinho e, é óbvio, a participação dos nossos alunos. Compartilhei no chat links lá da oficina de história no Facebook, onde tem história do Afeganistão, as relações internacionais e até mesmo o tipo de vestimenta que é tão lembrado na questão da opressão à figura feminina. Já está o materialzinho disponibilizado para a nossa gurizada, para ajudar no estudo. E seguindo a lógica, né? Como falei no início, na primeira intervenção, que os nossos dias sejam abençoados por Hormuz Mazda, por Buda e por Allah, sempre num sentido positivo e com muita saúde na casa de todos. Obrigado aos parceiros pelo privilégio de ter compartilhado com todos esse momento. A Amanda está dizendo aqui que passaria a tarde toda nos ouvindo e nós passaremos a tarde toda falando com vocês também. Lucas, tua despedida, as tuas últimas considerações aí sobre o nosso assunto de hoje. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a parceria de todos, né? Parceria do mestre Marcelão, professor Fábio, professor Miguel, professor Paulinho aí, né, intermediando com brilhantismo nosso debate, e desejar aí, né, aos nossos queridos alunos aí um excelente final de semana, né? E automaticamente eu também queria comentar aí para fechar, né, o discurso rapidinho, tá? O discurso do Talibã para, então, um compromisso público. Resumindo aqui, vocês têm medo de nós porque vocês têm uma visão de 1996. Nós amadurecemos e aprendemos.
respeitem o Islã, respeitem a nossa religião e respeitaremos o mundo, né? Então, vamos ver aí, né, nos próximos anos, nos próximos meses, certamente teremos alguns episódios bem bacanas a serem estudados, né, e a serem acompanhados. Galera, foi um prazer, muito obrigado e até a próxima aí. O João está dizendo aqui, ó, exime a aula, parabéns aos professores, muito obrigado, João. O Ayrton está dizendo aqui, muito agradecido, bate-papo muito esclarecedor, perfeita sacada também de colocar esse assunto em pauta. E agora eu quero pedir então para o professor Miguel suas últimas considerações e a despedida aí da galera. Bom, em primeiro lugar, agradecer que vocês me permitiram, porque não estava programado entrar na aula, mas aí o professor de história fica ali, provocam, eu falo, né? Eu queria colocar, assim, primeiro, foi muito legal compartilhar e dividir com os colegas. Às vezes isso, gurizada, é papo de sala de professor, né? E a gente está compartilhando com vocês. E eu vou contar para vocês, vou fazer uma confidência. Essa aula interdisciplinar nasceu de uma demanda, de uma provocação de uma aluna que me mandou pelo WhatsApp por que a gente não fazia uma aula sobre o Afeganistão, que ela estava carente, né? Eu procurei o Paulinho e tal, e a gente articulou essa aula. Então, eu até colocaria para vocês, assim, ó, que temas vocês acham que é interessante a gente trabalhar, se vocês gostaram dessa forma da gente trabalhar, né, para que a gente possa fazer futuras aulas interdisciplinares, não sei como a gente vai chamar isso, né, mas isso pode virar um em pauta do universitário, né? Sim. Onde a gente traga essas questões da atualidade, um resgate histórico. Eu gostei muito e penso que os alunos também, e nós fizemos tudo isso pensando em vocês, alunos, né? Na preparação de vocês, não só para o Enem, não só para os vestibulares, mas também na preparação de vocês como cidadãos, né? Uma visão crítica dos acontecimentos. E plural, né? Porque a gente coloca... Nem todos os professores de história pensam da mesma forma, isso é legal compartilhar, um aborda um aspecto, outro aspecto, né? Então, eu até colocaria isso para vocês, se vocês têm temas, podem sugerir já agora mesmo aí no chat, e se vocês gostaram do formato, se manifestem para que a gente possa fazer mais eventos como esse aí. Abração para vocês. Tem os nossos contatos também, né, Miguel? No WhatsApp, pode chegar lá, fala direto com o pessoal de Cachoeirinha, Gravataí, Novo Hamburgo, fala comigo, o pessoal de Porto Alegre, e vai dando aí... Porque, gente, a demanda de vocês, dos alunos, é que vai fazer com que a gente faça esses programas aqui, e a gente precisa saber se vocês curtiram, se foi produtivo para vocês também, né? E agora eu quero pedir, então, ao professor Fábio aí, suas últimas considerações e despedida da galera. Bom, também inicio aqui agradecendo a participação, né? Tive o privilégio aí de ter conversado com o professor Marcelão, com o Lucas, com o Miguel, com o Paulinho, tá? Foi muito produtivo para mim, aprendi muito com os colegas. Sobre a questão do Afeganistão, gente, eu acho que eu não gostaria de trazer nenhum ponto a mais no debate, a gente já está esgotando o tempo, mas eu queria trazer um ponto para a gente, mais para a gente refletir ao longo dos próximos dias, né? O assunto Afeganistão vai ficar na mídia. Eu acho que a gente tem que problematizar um pouco a forma como a gente tem enxergado o Oriente Médio, a forma como a gente tem enxergado o Afeganistão, sobretudo a forma como a gente tem enxergado o Oriente, né? Muito do que a gente vem assim, percebendo pelas nossas bolhas de Instagram, de Facebook e das matérias, há sempre uma preponderância sobre a questão da vestimenta das mulheres no Afeganistão, né? E aí a gente pega a questão da burca e coloca a burca como um símbolo de opressão, de violência, de ignorância. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado dentro dessa perspectiva. Existe um brilhante historiador chamado Edward Said, que escreveu uma obra clássica de estudos decolonialistas chamada Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Nessa obra, galera, o Said, ele traz um ponto muito interessante, que é de qual forma nós enxergamos o Oriente em suas tradições,
em sua cultura, em sua prática, seus homens e suas mulheres, né? Qual é o tipo de conteúdo que a gente consome a respeito desses povos? A gente costuma consumir conteúdos produzidos pelos próprios orientais? Quer dizer, a gente está meio acostumado, tá, a ter uma perspectiva muito homogênea a respeito do que é esse Oriente Médio, do que é esse povo oriental, palestino, árabe, enfim. E lembrar sempre que essas pessoas são plurais. A própria questão da burca, gente, eu sei que quando a gente olha numa primeira vista, e ficou muito famosa aquela imagem nas Olimpíadas, no vôlei de praia, uma mulher de burca jogando contra outra de biquíni, e isso gera uma série de comentários, olha lá, que horror, que opressão, que coisa bárbara. Mas eu sempre tento me preocupar em o que aquela mulher que está usando burca pensa sobre isso. Quer dizer, o nosso olhar sobre a imposição ou não da burca, muitas vezes, ele é carregado de boa vontade, mas ele, ao mesmo tempo, invisibiliza e ignora absolutamente a opinião de quem está vestindo a burca. E nós, como professores de história, nós, como cidadãos que devemos praticar sempre o exercício da alteridade, que é se colocar no lugar do outro, talvez a gente não deva se preocupar tanto com a jihad, com a niqab, com a burca, enfim, com os véus e as vestimentas das mulheres. E talvez a gente deva se preocupar se elas querem ou não, mas mais do que isso, nos preocuparmos sobre se elas poderão frequentar a escola, se elas poderão trabalhar. E eu falo pela minha bolha, né? Eu sou professor de história, então a minha bolha do Instagram é uma bolha esquerdista, é uma bolha, essas coisas todas, né, de doutrinadores, mas na minha bolha de professores esquerdistas eu vejo muita preocupação com a burca e pouca preocupação com a escola. E eu percebo nisso, né, uma construção dessa visão do Oriente em que o véu acaba se tornando um símbolo de ignorância do povo, de brutalidade, de fanatismo, quando essa construção, quando essa imagem ela é elaborada a partir de lógicas de oposição. Ora, se o oriental ele é o selvagem, se ele é o bárbaro, o ocidente ele é a civilização, ele é a cultura. Se o oriental é o fanatismo, o ocidente é a razão. E aí a gente coloca, de uma forma carregada de boa vontade, quase como uma missão civilizatória, o ocidente devendo levar a minissaia para aquelas mulheres. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado na construção dessas nossas visões, desses nossos olhares, e nunca enxergar e reduzir um povo a partir da nossa própria perspectiva. Então, é mais uma provocação que eu faço, Paulinho, como encerramento. Agradeço muito mesmo as contribuições, aprendi muito com os mestres aqui, as perguntas que vieram foram excelentes. Deixo o meu abraço, meu beijo em todos e a todas, e um ótimo final de semana para vocês. Gente, muito obrigado pela presença de todos os alunos aí. Obrigado, Marcelão, obrigado, Lucas, obrigado, Fábio, obrigado, Miguel. Tenham uma boa tarde para todos e esperem que vamos fazer mais aulas desse tipo. Valeu, gente. Tchau, tchau.